Conversa com 2 discípulos. Item discípulo. 8º ano de Aquário, na casa do VM. Samael a um veor, encontramo-nos C. L, missionário internacional, e minha insignificante pessoa, e M, e com muito gosto vamos fazer-lhe umas perguntas ao VM. Samael a um veor, para que sirvam como ensinamento para os irmãos de Maracaibo, da Venezuela, e todos os que chegarem a escutar esta gravação. A primeira pergunta que quero formular ao mestre é a seguinte: diga-me, como, de que maneira poderia um missionário explicar à humanidade a antiguidade da Lua perante a Terra? Item mestre. Isso é coisa científica, meu estimado irmão, isso já está demonstrado. Hoje em dia a ciência tem aparelhos muito finos com os quais se pode medir o tempo. Os cascalhos trazidos pelos astronautas já foram devidamente medidos e se pôde comprovar, até a saciedade, que a Lua é mais antiga que a Terra. Dizem os cientistas que ela provém de épocas remotíssimas, talvez desde as próprias origens do cosmo. Nós vamos mais longe, meu querido irmão, nós sabemos muito bem, por experiência esotérica direta, que a Lua é a mãe da Terra, que a Lua vem do passado Mahamanvantara, ou seja, do Mahamanvantara de Padma ou Lótus de Ouro. A Lua foi um mundo rico, teve mares imensos, cheios de água, vulcões em incessante erupção, rica vida vegetal, animais de toda espécie, florescentes vegetações, poderosas civilizações humanas, etc. No entanto, como é sabido, é claro que todo mundo nasce, cresce, envelhece e morre. Assim, pois, hoje a Lua é um cadáver, meu caro irmão, já morreu, e isso é tudo. Item discípulo. Escutamos a resposta do VM. Samael. Mestre, disse que as pirâmides do México, as pirâmides que estão em Teotihuacan, são mais antigas que as do Egito. Como se pode explicar que as pirâmides do México são mais antigas que as do Egito? Como as pirâmides chegaram ao Egito? Item mestre. As pirâmides de Teotihuacan, meu caro irmão e M, foram construídas pelos Atlantes e não pelos Astecas, como muitos supõem. Indubitavelmente, são mais antigas que as pirâmides do Egito, há cronologias sobre o particular. Em todo caso, quero dizer-lhes algo importante, eu recordo com exatidão minhas vidas anteriores, vivi na Atlântida e é óbvio dizer que fazíamos peregrinações incessantes. Às vezes, tais peregrinações iam ao Egito, outras vezes vinham até Teotihuacan. Baseado nessa experiência, posso lhes dizer, pois, que as pirâmides do Egito foram construídas depois das de Teotihuacan. Isto é, as pirâmides do México são mais antigas que as do Egito. Há cronologias religiosas que assim o afirmam, e os que temos experiências esotéricas diretas, os que recordamos nossas existências passadas, aqueles que vivemos na antiga Atlântida, sabemos que assim é. Item discípulo. Venerável mestre Samael a um veor, faça o favor de me dizer, este problema que a humanidade encontra no assunto do controle da concepção, estando ditando uma conferência em El Salvador, perguntará-me que se o movimento gnóstico entendia que no céu, ou seja, nos mundos superiores, já estava cheio o cupo para as almas, e portanto, a gnosis se dedicava a controlar a reprodução. Como poderíamos explicar às pessoas este problema? Item mestre. Sobre isso de controle da natalidade tem se falado demasiado, meu caro irmão, todos os cientistas estão preocupados com isso. Indubitavelmente que a humanidade tem altas e baixas marés, épocas, digamos, de plus demográfico e épocas de minus. Em tudo existe um fluxo e um refluxo, um ritmo incessante. Assim, pois, nestes instantes há, digamos, explosão demográfica, alta maré humana. É óbvio compreender que a esse plus, a essa alta maré, seguese um descenso, um minus. Assim, pois, não está longe o dia em que tremendas guerras e cataclismos produzam o descenso, o minus, a baixa da maré, a diminuição da população humana. Mas como os cientistas não sabem nada sobre isto, não entendem isto do fluxo e refluxo da humanidade, nada sabem sobre as leis do pêndulo, do ritmo, etc., preocupam-se demasiado e tentam controlar a natalidade com procedimentos artificiosos, pílulas anticonceptivas e inumeráveis sistemas que ocasionam cânceres e muitas outras doenças, gravíssimas para a espécie humana. Nós, os gnósticos,
Temos métodos práticos, singelos, simples, sabemos como controlar a questão aquela, não da natalidade, porque isso seria criminoso, mas sim da fecundação. O controle da natalidade é um delito, o controle da fecundação é um dever. Hipótese controlar, para isso temos o Sahaja Maituna, a Sexo Yoga. A chave é simples e singela, já sabem todos os nossos irmãos, consiste na conexão do Lingam Yoni sem a ejaculação do enseminis, porque como bem disse Paracelso, dentro do enseminis se encontra todo o ens virtutis do fogo. Não quero lhes dizer a vocês que por meio do Sahaja Maituna se elimine a reprodução humana, é óbvio que enquanto exista contato sexual, pois é claro que existe a fecundidade, a fecundação. Mas sim se pode diminuir a quantidade de nascimentos, e se isso é o que queremos, nada melhor que o Sahaja Maituna, a Sexo Yoga. Isso é tudo, meu caro irmão C. Item discípulo. Venerável mestre Samael, mas existe outro problema, disseram-me, ou me perguntaram, se não é perigoso reter essa energia no osso sacro. Item mestre. Que é isso de reter essa energia, irmão? Falemos neste momento do esperma ou do enseminis, sejamos claros em nossas perguntas e em nossas respostas. Viste, meu caro irmão, como os poços nos caminhos secam sob a luz do sol. Essas águas se evaporam e se convertem em nuvens e em raios e em trovões. Bom, isso é o que há que fazer dentro de nosso organismo. Com o Maituna, com o calor, com o fogo do sexo criador, essas águas seminais, esse licor espermático que reside em nossas glândulas endócrinas sexuais, se transmuta no que chamamos vapores, ou humores, para falar de forma clínica. Por último, estes vapores se convertem em energias positivas negativas, tais energias ascendem pelos canais simpáticos, chamados IDA e Pingala no Oriente. Esses canais partem desde as próprias glândulas sexuais até o cérebro, e isso já está demonstrado. Certamente, não são de todo completamente físicos, digamos, são mais bem semifísicos, semi-etéricos, mas existem, se enroscam na espinha dorsal maravilhosamente, formando o santo oito, até alcançar precisamente o cérebro. O que acende, meu caro irmão, não é sêmen, porque se o sêmen subisse ao cérebro, todo mundo ficaria louco. Assim, pois, nós não estamos retendo sêmen, estamos transmutando, que é coisa completamente diferente, estamos convertendo-o em energia, e isso não é um delito. Assim é como nós cerebrizamos o sêmen, assim é como nós seminizamos o cérebro. Se a matéria se transforma em energia, meu caro irmão, isso já está demonstrado, isso disse Einstein. Assim, pois, por que discutir? Se a nós nos provoca transmutar a matéria seminal em energia, isso não é um delito, se podemos fazer subir tal energia criadora até o cérebro, assim se fortifica o cérebro, desenvolver a glândula pineal. Como pode ser prejudicial que a energia sexual nos vitalize? Por quê? Qual é o motivo? O que acontece é uma coisa, meu caro irmão, todos os fornicários, os que gozam com o prazer sexual, aqueles que sentem dita ao derramar o enseminis, querem justificar sua fornicação, sua lascívia, isso é tudo, meu caro Celes. Item discípulo. Bom, mestre, seguindo o mesmo tema já que está bastante interessante. Sobre os corpos solares. Há irmãos que muitas vezes dizem filhos de Deus, e já sabemos qual é a resposta que em outras oportunidades o Senhor nos deu. Mas eu quero, nesta oportunidade que o Senhor, diretamente, seja quem conteste esta pergunta: quais são os filhos de Deus e quais somos os filhos do diabo? Item mestre. Essa pergunta está muito interessante, meu caro irmão Em todo caso, quero te dizer o seguinte, Jesus disse, e falou claro a todos os fariseus, e a todos os saduceus, e aquelas multidões que o escutavam, filhos do diabo sois, porque se fosseis filhos de Deus, as obras de Deus faríeis, mas vós não sois filhos de Deus, senão de vosso pai o diabo. É claro que quando a gente sentem luxúria, pois procriam e se reproduzem. Como vão dizer, então, que são, seus filhos, nascidos do Espírito Santo, da divindade? Agora, acaso não descendemos todos do pecado original? Não se diz que Adão e Eva fornicaram, não se diz que desobedeceram ao Eterno? Então nós,
que somos filhos de Adão e Eva, seremos acaso filhos de Deus? É óbvio que somos filhos do pecado original, quer dizer, do diabo. Ou é que creem vocês que Deus é capaz de cometer o pecado original? Ora, se Deus não é capaz de cometer o pecado original, quem o comete? Por todas as luzes ressalta que quem o comete é o diabo. Isto que sucedeu lá, nas épocas edênicas, paradisíacas, entre Adão e Eva, repete-se a cada instante, meu caro irmão. As gentes se unem por lascívia e reproduzem sua espécie, nascem filhos que são do diabo, porque Deus não é luxurioso, nem lascivo, ele não tem lascívia. Por que, pois, atribuir a Deus os filhos do demônio? Filhos do diabo somos todos, o que queira fazer-se filho de Deus tem que ganhá-lo. Há que eliminar o eu, reduzi-lo a pó, há que fabricar os corpos solares na forja dos ciclopes, há que sacrificar-se pela humanidade. Só assim, meus caros irmãos, só assim, podemos converter-nos em filhos de Deus, não há outra forma, não existe outra maneira. É lógico que todos os seres humanos, sem exceção, filhos do diabo somos, como nos disse nosso Senhor, o Cristo. Jesus não é nenhum mentiroso, jamais mentiu, disse a verdade. Assim, nós, devemos marchar com firmeza, dizer sempre a verdade, o que é e nada mais que o que é, custe o que custar. Item discípulo. Venerável mestre Samael, como podemos nós, então, os que estamos praticando maituna, ter filhos que não sejam do diabo? Item mestre. Como se esforçam vocês por ter filhos que não sejam do diabo, não é? E todavia seguem vocês sendo diabos e querem ter filhos que não sejam do diabo. Acaso é possível ter filhos que não sejam do diabo, sendo um diabo? O melhor é que tu deixes de ser diabo para que possas ter filhos de Deus, porque o diabo não pode ter filhos de Deus. O diabo é e o que engendra são diabinhos, gostemos ou não gostemos. Item discípulo. Mestre, quero fazer-lhe outra pergunta muito interessante, no que concerne ao que eu lhe falei sobre o fanatismo, por exemplo, isso de que um irmão vai saudar outro com a mão esquerda no plexo cuidando para que não lhe entre o negativo, os pés cruzados, e quando eu cheguei aqui ao México, pois vi que o senhor cruzava indistintamente o direito sobre o esquerdo, e o esquerdo sobre o direito, e que o senhor não anda com tanto protocolo. E eu quero que seja o senhor, diretamente, quem fale sobre isto, sobre o que é o fanatismo, sobre isso que o senhor me diz, o diabo dizendo missa, item mestre. Sejamos francos, irmão, e sejamos claros. Devemos ver as coisas como são, de que serve a um pôr a mão esquerda aí, sobre o umbigo, estender a direita, cruzar uma perna sobre a outra, quer dizer, a positiva sobre a negativa, a destra sobre a sinistra, se por dentro estamos cheios de demônios seus. Isto me faz recordar aquelas frases de Jesus, terríveis por certo, contra os fariseus, hipócritas, fariseus, perversa geração de víboras, que por fora do prato e do copo limpais, mas não cuidais de limpar o que está aqui dentro. Sepulcros caiados. Essa é a grande verdade. De que nos serve cuidar-nos, e cuidar-nos por fora, se por dentro estamos podres, cheios de diabos? De que nos serve tanta beatice e tanto pietismo absurdo? Eu vi quantidade de indivíduos que se sentam à mesa, abençoam, assumem formas pietistas terríveis, espantosas, que beatice, que puritanismo. E no entanto, comportam-se como verdadeiros perversos, açoitam os filhos, batem na mulher, ofendem a torto e a direito, ferem a todo mundo, matam, roubam, etc., etc., etc. De que lhes servem a eles todas essas beatices? Temos que ser severos conosco mesmos, deixar de lado tantas autoconsiderações, partir de zero, porque na realidade da verdade, nós não valemos nada. Só assim, meus caros irmãos, fazendo uma autodisseção de nós mesmos, só assim, verdadeiramente, partindo de zero, podemos chegar à autorrealização íntima. Item discípulo. Mestre, sobre a mesma pergunta, em uma oportunidade eu lhes dizia aos irmãos que isso não era o que deveríamos fazer, e me contestavam o seguinte: isso ensinou o mestre, isso está ensinado pelo mestre Samael. Eu quero agora que o senhor me conteste, posto que eles dizem que foi ensinado pelo senhor, por que o senhor agora diz que deveríamos cuidar-nos é por dentro e não por fora?
Item mestre. O que sucede é que a gente confunde a ginástica com a magnésia, meu caro por aí se disse alguma vez em La Revolution de Bell que havia que combater os demônios nos mundos internos. Isso é claro, qualquer teurgo, qualquer magista que sabe funcionar conscientemente em corpo astral, quando invoca as entidades cavernícolas, seja para combatê-las, etc., ou para o que seja, para dominá-las, para vencê-las, pois, põe a mão esquerda sobre o plexo e a direita a dirige para a entidade tenebrosa para conjurá-la, mas a gente abusa de tudo, e isso, levarão-no até o excesso, até tal ponto, que hoje em dia há gentes que não podem falar com outras gentes, sem ter posto a mão esquerda sobre o umbigo, e a direita, dirigida de certa forma para o interlocutor, e a perna destra cruzada sobre a sinistra, etc., etc., etc. Tudo isso não são senão abusos, abusos, abusos. Item discípulo. Mestre, qual é a melhor forma para o despertar da consciência? O que devemos fazer para o despertar da consciência e que porcentagem de consciência desperta tem atualmente a humanidade? Item mestre. Ó, meu estimável, e a humanidade tem tão só 3% de consciência desperta e 97% de consciência dormida. Assim, pois, a coisa é grave. Me entendes? Item discípulo. Nos mundos superiores? Item mestre. Com muito gosto, meu estimado Celes, vamos te dar resposta, pois as gentes querem, todas, ver, ouvir, tocar e palpar as grandes realidades dos mundos internos, as gentes querem recordar suas vidas passadas, etc., etc., conversar com os deuses. No entanto, desgraçadamente, como já te disse, a gente tem tão só 3% de consciência desperta e 97% de consciência dormida. Quem queira palpar as grandes realidades dos mundos internos, quem queira chegar ao despertar da consciência, tem que resolver-se a morrer de instante em instante. Isso é indispensável, custe o que custar. Acima de tudo, faz-se urgente saber que temos um eu pluralizado dentro de nós mesmos. Tal eu é o Sete da mitologia egípcia, conjunto de diabos vermelhos, como diriam os antigos sacerdotes da terra dos faraós. Essas entidades submersas, que vêm a personificar o ego, ou a Sete, como estávamos dizendo, constituem nossos erros, são a semelhança de nossos próprios defeitos. Dentro de cada uma dessas entidades, está enfrascada nossa consciência, embutida, engarrafada, dormida. Assim, pois, nossa consciência, digamos, atua em função de seu próprio engarrafamento, marcha definitivamente pelo caminho do erro, é egóica, desgraçadamente. Se queremos despertar, para poder ver, ouvir, tocar e palpar os mundos superiores, para poder falar com os mestres da Branca Irmandade, pois, se necessita destruir totalmente a Sete, ao ego, aos diabos vermelhos, aos Zeus. Só assim, a consciência consegue emancipar-se, libertar-se e despertar radicalmente. Quando a consciência desperta, podemos ver o caminho. Quando a consciência desperta, podemos pôr-nos em contato com a humanidade divina que vive nas terras de Ginas. Quando a consciência desperta, podemos recordar nossas vidas passadas, podemos visitar outros mundos habitados, podemos falar, cara a cara, com os deuses do Mahamavantara, etc. Só assim, estando despertos de verdade, é como podemos nós ter conhecimento direto. Enquanto não chegue ao conhecimento direto, meus caros irmãos, não passa de ser mais que um teórico, repete como papagaio o que outros dizem e isso é tudo. Necessitamos ter consciência do que estudamos, necessitamos beber na fonte direta da sabedoria oculta. Eu, por exemplo, posso lhes ensinar a vocês, e lhes estou ensinando, o que sei, o que me consta, o que vivi, não somente nesta reencarnação, mas sim em minhas passadas vidas. E ainda mais, posso lhes falar a vocês, de forma franca e sincera, sobre acontecimentos de passados Mahamavantaras, porque eu atuei em outros Mahamavantaras. Portanto, posso dar testemunho do que me consta, do que vi, do que ouvi, e isso não é um delito. No entanto, sim lhes digo, e falemos francamente, que para despertar consciência se necessita uma terrível disciplina esotérica. Item discípulo. Mestre, então, como faço para dissolver o eu? Item mestre. Bom, tu queres dissolver o ego?
Te felicito, meu estimável, e queres dissolver o ego, verdade? Pois, interessante, me parece interessante que dissolvas o ego. Só assim poderias chegar a estar desperto, meu estimável e, claro, mas não somente se necessita saber compreender cada erro, há que saber eliminá-lo. Krishnamurti nos fala, por exemplo, de compreensão. Está bem, está bem. É necessário compreender cada erro. Tenhamos, por exemplo, que tu queres eliminar o eu da ira. Pois, tens que compreender esse eu, para isso deves utilizar a meditação, a reflexão, conhecer suas molas mais íntimos, porque muitas vezes, dá a um a ira por um motivo ou outro, às vezes porque lhe toca um amor próprio, ou por ciúmes, ou por uma frustração emocional, ou por uma reação ante uma palavra ferina, isto tem tantas facetas. Mas uma vez compreendido a mola secreta de uma explosão de ira, em um momento dado, há que apelar a uma força superior, meu caro irmão. Item discípulo. Qual é essa força superior, mestre? Qual é essa força superior? Onde está? Como a conseguimos? Item mestre. Bom, esperame um pouco, e, vais muito depressa, no entanto te dou a resposta, essa força superior está dentro de ti mesmo, é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, encerrada, como dizem os hindustanes, dentro do chakra Muladhara, situado no cóccix. Refirou-me, de forma enfática, a Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. A ela, sim, a ela deves tu apelar, há que pedir-lhe, rogar-lhe, suplicar-lhe elimine o eu da ira, aquele que compreendeste a fundo, que estudaste através da meditação e da reflexão profunda. Item discípulo. Mestre, está muito interessante. Quisera perguntar-lhe, os ciúmes, os ódios, o rancor, etc., tudo isso. Item mestre. Bom, esses são distintos eus, meu estimável e o procedimento é o mesmo. Não basta compreender, por exemplo, o motivo secreto de um ataque de ciúmes, ou a origem de um ódio, há que ir mais a fundo, há que apelar, gostemos ou não gostemos, mas assim é, há um poder superior. Um sozinho não pode fazer nada. A mente não, essa não é capaz de eliminar defeitos. Pode mudá-los de um departamento a outro, pode rotulá-los com distintos nomes, etc., mas não desintegrá-los, não reduzi-los a pó. Se queremos reduzir a pó a tal ou qual defeito, personificado em tal ou qual eu, pois, além de compreensão se necessita eliminação, e para isso há que apelar a Devi Kundalini. Repito, a Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a serpente de bronze que sarava os israelitas no deserto. Entendido? Item discípulo. Muitíssimas graças, mestre, pela resposta. Mestre, quero fazer-lhe outra pergunta, eu insisto de novo nisso do despertar. Por que os senhores da mão esquerda, que não praticam nenhum dos três fatores, no entanto ouvem e veem e até estão despertos nos mundos superiores? Item mestre. Com muito gosto vou responder tua pergunta, meu estimável C. Isso que tu perguntas é bastante interessante, como disse aqui nosso irmão e eu, naturalmente, devo dar uma resposta, pois claro, tu me exiges e meu dever é dá-la. Vou te dizer algo muito interessante, meu estimável Celes, escuta-me. Há alguns dias, ocorreu-me invocar nos mundos superiores o anjo Adonai, o filho da luz e da alegria, o mestre do Conde Zanoni, descrito tão sabiamente por Bulwer Lytton em sua novela Zanoni. Bom, e é claro que o anjo aqui lhe compareceu a meu chamado e nos sentamos a conversar deliciosamente. Mas algo muito interessante me disse o anjo, citou-me determinado filósofo que, em um tempo, esteve conosco no movimento gnóstico e que agora é um detrator da grande causa. E me disse: esse cavalheiro despertou no mal e para o mal. Dias depois houve de confirmar ou verificar as afirmações do anjo Adonai, o filho da luz e da alegria. Certamente, encontrei nos mundos internos o citado cavalheiro. O homem estava completamente desperto, mas no mal e para o mal. Quando em meus estudos esotéricos me coube visitar a lua negra, por exemplo, ali me encontro com todos esses diabos vermelhos, de que nos fala o livro dos mortos dos antigos egípcios, totalmente despertos.
E quando penetramos nos mundos infernos, nesses 9 círculos dantescos, descritos pelo Dante em sua Divina Comédia, e situados dentro do coração da Terra, encontramos a todas essas gentes das trevas, totalmente despertas no mal, por certo, e para o mal. E é que por meio de procedimentos técnicos e científicos, também se pode despertar, mas no mal e para o mal. Os diabos vermelhos, por exemplo, sabem demasiado o que lhes aguarda. Eles não ignoram que evoluindo no tempo, dentro do mundo subterrâneo, através dos 9 círculos dantescos, um dia se terão desintegrado, reduzido a poeira cósmica no coração da Terra. Não ignoram que a essência se escapará de entre esse ego, quando o ego tenha morrido no coração da Terra. E lhes agrada, e quando se lhes adverte, não mostram nenhum arrependimento pela morte segunda, sabem que sua essência, algum dia, depois de escapar-se, pois, do coração da Terra, entrará em uma nova evolução, na superfície e sob a luz do sol. Sabem que sua alma voltará a ser gnomo entre os penhascos, brincando, mais tarde vegetal, depois animal e por último regressarão ao estado humano em qualquer idade, em qualquer eternidade. Isso não o ignoram. Não ignoram que, quando vem a este mundo físico, se lhe dão 108 vidas. Posso dizer que todo ser humano tem direito a 108 existências no cenário da vida, que cumpridas as 108 vidas, se não se autorrealiza, então desce aos mundos infernos, involui no tempo, se reduz a pó, para reiniciar uma nova marcha, uma nova jornada para dentro e para cima. Isso não o ignoram, estão despertos, mas no mal e para o mal. Assim, pois, o importante é despertar na luz. Mas isso não é possível por meio de técnicas, somente através da santidade, dissolvendo o ego, reduzindo a poeira cósmica, custe o que custar. Item discípulo. Quando nos atacam e nos dizem que, como podemos nós comprovar que há 108 vidas? Então, eu quero que o Senhor me explique, como é a forma de poder se comprovar as 108 vidas? Item mestre. Bom, com muito gosto, meu estimável vamos te dar a resposta, para que a entendas tu e a digas a teus amigos. Isto de comprovar, está muito bonito, mas, como vai comprovar um dormido? Que comprovem os despertos, porque os dormidos estão. Se tu queres comprová-lo, como dizes, ou melhor diríamos, verificá-lo, desperta. Que fazes dormido, meu estimável Desperta, desperta, sai desse sono em que te encontras. O dia em que tu despertes consciência, então poderás verificar, por ti mesmo, a exatidão de minhas palavras. No entanto, o que te estou dizendo tem documentação. Recordate das 108 contas do colar do Buda, recordate também, irmão, das 108 voltas que os Brahmanes, na Índia, dão ao redor da vaca sagrada, rezando, sim, com um rosário ou colar de 108 contas. Então vão vocalizando aqueles mantras sagrados, que se conhecem como Om Mani Padme Jum. No Tibete, lá, antes que os sinocomunistas invadissem essa terra sagrada, existiam festas religiosas extraordinárias, e as mulheres arrumavam, pois, seus cachos esplendidamente, as grandes damas eram atendidas como sempre por suas cortesãs ou por suas escravas, ou por suas servidões, e estas deviam arrumar-lhe seus cabelos na forma de 108 cachos. Medita nisso, meu estimável, e medita. Item discípulo. Graças, mestre. Mestre, quero o senhor, por favor, como uma ajuda especial aos irmãos que consigam escutar esta gravação, falar algo sobre o fogo luciférico. Item mestre. Bom, com muito gosto, meu estimável De maneira que, tu queres que eu fale sobre o fogo? Claro. E com o maior gosto farei. Isto do fogo é realmente extraordinário. Em passadas mensagens de Natal falei sobre fogo luciférico em sua forma negativa, porque é que temos que dar o ensinamento em forma didática e dialética, pedagógica, progressiva. Todavia não falamos sobre o fogo criador em sua forma positiva. Falamos do fogo luciferino em seu aspecto puramente sinistro, fatal. No entanto, eu te digo que no próximo Mensagem de Natal, 1970-71, que se vai intitular O Parsifal Desvelado, falarei sobre o fogo luciférico em sua forma transcendental, positiva. É óbvio que o fogo luciférico digamos, um algo divinal,
catalogasse como se fosse um arcanjo. É claro que, desde o ponto de vista alegórico, desprendeu-se do nimbo do Sol e se fixou na Terra pela força da gravidade e o peso da atmosfera. Ele é o Azioe e a magnésia dos antigos alquimistas, é o dragão voador de Medeia, o Henri dos cristãos, o Tarot dos boêmios, é um fogo extraordinário, maravilhoso. Sem ele seria impossível, verdadeiramente impossível, poder realizar o trabalho na forja dos ciclopes. Pensa nisto, meu estimável a conexão do Lindon-Rani não poderia realizar-se sem o fósforo luciférico. Então, partindo desse princípio, é óbvio que o trabalho na nona esfera seria algo mais que impossível sem o agente luciferino. O fogo, em si mesmo, não é nem bom nem mal, tudo depende do uso que façamos dele. Se emprega para o bem, é bom, e se emprega para o mal, é mal. É como a eletricidade. Tu sabes que a eletricidade serve, por exemplo, para iluminar as casas, para a indústria, etc., mas nos Estados Unidos utiliza-se para cadeira elétrica, para matar. Então tem duplo uso, é bom ou é mal, depende do uso que as gentes façam dela. Assim é o fogo luciferino, meu estimável, e Lúcifer, em si mesmo, é o mesmo Prometeu dos antigos gregos, é a sombra do Logos solar, o senhor das 7 mansões, o guardião do templo, que só permite a passagem àqueles que estejam ungidos pela sabedoria, que conhecem o segredo de Hermes, que portam em sua mão direita a lâmpada gnóstica. Só esses, realmente, têm direito a ingressar no santuário. Lúcifer é, pois, o fundamento da autorrealização íntima do ser. Sem fogo é impossível, meus queridos irmãos, trabalhar alquimia. Quem poderia, por exemplo, transmutar o chumbo no ouro sem o agente luciferino? Acaso o crisol, por si mesmo, poderia fazer a obra? Debaixo do crisol deve estar o fogo flamejante, sem fogo não é possível a autorrealização. O Logos solar, querendo nos ajudar, no amanhecer do Mahamanvantar emanou de si mesmo, a sua própria reflexão, um arcanjo poderoso que se fez senhor das 7 mansões. Falo em sentido alegórico, não me refiro a um indivíduo, falo do fogo. É com esse fogo, verdadeiramente, como nós podemos transmutar o chumbo em ouro, como nós podemos converter-nos em algo diferente, em deuses terrivelmente divinos. Item mestre. Prometeu Lúcifer é o mesmo Mahasura dos Hindustanes, é o que desceu do sol para crucificar-se em nosso mundo. Os abutres terríveis do raciocínio lhe roem as entranhas e as chamas das paixões humanas o queimam espantosamente. O Logos, querendo manifestar-se em cada mundo, em cada planeta, emanou de si mesmo a sua sombra, a seu ministro, a seu fogo luciférico. Desse ponto de vista, posso lhes dizer que o trono de Lúcifer é o escabel do Senhor e que a semelhança superior de Lúcifer é o rosto do Logos solar. Demonius est Deus inversus, ou seja, o demônio é Deus ao revés, como diziam os antigos. Creio que com isto já vais entendendo, meu estimável o que é o fogo luciférico. Prometeu, acorrentado, nada menos que a dura rocha do sexo, Prometeu sofrendo pela humanidade. Dentro deste grande incêndio que podemos chamar Lúcifer, há anjos e há diabos, colunas de deuses e de demônios. Lembremo-nos dos Agnisvatas, por exemplo, os senhores da chama, que vivem no lado positivo da força luciferina, divinal. Não está demais, também, lembrar os tenebrosos luciferinos, os fracassados da antiga Terra-Lua, o Anasmussen Lúcifer, tétrico e horrível. Assim, pois, entre tudo há de tudo, anjos e diabos. O fogo é fogo, meu estimável Item discípulo. Neste lar, para mim, santo, sagrado, depois de felicitar o querido mestre Samael, a quem tanto devo, porque muita luz recebi dele, de seus conselhos, de suas conferências, e cada palavra, para mim foi um raio de luz, agradeço, pois, o acolhimento e entrarei de cheio a formular uma de tantas perguntas que sempre quis fazer ao muito respeitável, querido e venerado mestre. Mestre, poderia o senhor me dizer, a fim de que sirva também de luz aos irmãos da Venezuela e também da Centro e Sul América que tenham a oportunidade de escutar esta gravação, poderia o senhor me dizer, mestre, se depois de tantos anos que busquei o sendero, o caminho de luz, ainda, nesta idade de 60 e tantos anos poderei encontrá-lo? Item mestre. É óbvio, meu caro irmão, que já o senhor está no caminho, já o encontrou.
Agora, o que tem que fazer é percorrê-lo com firmeza, e isso é tudo. Naturalmente, tem que trabalhar com os 3 fatores da revolução da consciência. Jesus mesmo disse: o que queira vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso de negar-se a si mesmo, meu caro irmão R., é questão de dissolver o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Tomar a cruz é outra coisa. Recorde o Senhor que o pau vertical da cruz é masculino e que o pau horizontal é feminino. No cruze dos dois hastes, encontrase a chave de todo o poder. A cruz é eminentemente sexual, fálica, significa nada menos que o trabalho na nona esfera. Há que baixar a forja dos ciclopes para fabricar os corpos solares e chegar ao nascimento segundo. Seguir o Cristo é o terceiro fator. Significa sacrifício pela humanidade, estar dispostos a fazer o que ele fez, a dar até a última gota de sangue por todos os seres humanos que povoam o mundo. Assim, pois, morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade, são os 3 fatores da revolução da consciência. Chegou o Senhor ao caminho, está no caminho. Siga-o com firmeza, meu caro irmão, siga-o. Item discípulo. Graças, mestre, por essa sábio ensinamento. Sim, é verdade que já estou sobre o sendeiro, mas eu recordo que o Senhor nos disse sempre, que é tão difícil caminhar sobre esse sendeiro, sobre o fio da navalha, que temos que matar o ego, esses múltiplos eus que levamos dentro, que são os demônios vermelhos, de que tanto nos falou o Senhor. Por isso digo, mestre, poderei alcançar, ainda em minha idade, essa luz divinal que desejei com todo empenho obter? Item mestre. É claro que sim, irmão, é claro. Acima de tudo, pois, há que ter em conta o poder da lança sagrada. Recorde o Senhor o que é esse grande poder. A lança, em si mesma, é o emblema da força sexual viril, masculina. Há que aprender a utilizar essa energia maravilhosa do terceiro logos, hipódese trabalhar com a lança. Vem-me nestes instantes, à memória, a recordação do Parsifal, de Wagner, no instante mesmo em que Kundry, a sedutora, tenta fazê-lo cair. Extraordinário momento! Ela, vendosa e fracassada, chama, invoca Clinsor. O tenebroso atira, contra o jovem, a lança aquela com a que longe-nos ferir o lado do Senhor, mas essa lança não pôde lhe causar dano. Ele agarra com a mão direita e logo faz o sinal da cruz. O castelo de Clinsor desmorona, convertese em poeira cósmica, rola ao fundo do horroroso e terrível precipício. Assim, pois, é interessante isto da lança, nada menos que a força sexual, o famoso It, partícula extraordinária, formada pela letra I, e pela T, chave atlante magnífica. Se no momento supremo da voluptuosidade, quer dizer, durante o ato, nos concentramos na Mãe Divina Kundalini, e lhe pedimos que empunhe a lança, que utilize o poder da energia criadora para destruir os demônios vermelhos, pois ela assim o fará. Se lhe rogamos que lance a lança com força, que a atire com poder contra tal ou qual eu, assim o fará, e reduzirá a pó, um por um, cada um desses eus. Mas nisto há uma didática, claro. Primeiro é necessário compreender o eu que queremos eliminar, e compreendê-lo integralmente, a fundo, nas 49 regiões do subconsciente, e logo suplicar à Mãe Kundalini, sim, no momento supremo, no instante da voluptuosidade, pedir-lhe que empunhe a lança, para que reduza esse eu a poeira cósmica. Assim, pouco a pouco, com o poder da lança, podemos desintegrar o ego e depois acabar com os 3 traidores, e por último pôr-lhe termo, fim ao dragão das trevas, e acabar com as bestas do mundo subterrâneo, dentro das quais está engarrafada nossa consciência. Estou lhes dando uma chave extraordinária, formidável, maravilhosa. Sei, meu estimável irmão, que o Senhor já está avançado em anos, mas todavia não desapareceu no Senhor o poder da energia criadora. O ciclo sexual dura até os 84 anos e o Senhor não tem 84 anos. Aproveite essa maravilhosa energia. Isso é o que lhe digo, meu amigo, meu irmão. Item discípulo. Mil graças, mestre, muito obrigado. Chega, neste momento, a todo o meu ser, um raio de esperança, unido à fé que sempre tive não só em suas palavras, não só em seu exemplo, mas sim em todos e cada um dos conselhos que sempre nos deu em loja. Muito obrigado, mestre.
E me retiro, com a satisfação de ter ouvido, nesta sua honrada casa, um dos maiores conselhos que recebi em minha vida. Que se conserve contente, feliz, ao lado de sua família, e dos irmãos que o acompanham neste fim de ano, e que o ano próximo, nos sorria, e nos tenha, sobretudo a mim, dentro desse halo infinito, que desejo estar sempre ao lado do Senhor. Muito obrigado. Item discípulo. Bom, escutávamos aí o irmão R., um pouco avançada a noite, e portanto, com uma dor em seu coração se retirou da casa do mestre, com a esperança de que voltará. Mestre, agora quero conhecer suas opiniões e seus conceitos. Primeiro a opinião e o conceito que o senhor tem sobre estes jovens de Maracaibo, do Círculo da Rosa Vermelha. Item mestre. Com o maior prazer, contexto, meu estimável é a juventude da nova era, pois é rebelde em 100%. É claro que o importante é que se encaminhe pelo caminho da rebeldia inteligente. A rebelião ou insurreição mística inteligente conduz, em última instância, à revolução da consciência. Assim, pois, considero que este movimento juvenil da Rosa Vermelha é maravilhoso. Trata-se de uma nova geração rebelde e inteligente, são plausíveis seus esforços. Para essa juventude escrevemos nosso livro intitulado Educação Fundamental. Por certo que a edição tirada em Maracaibo está extraordinária, maravilhosa, magnífica. Eu felicito, muito sinceramente aos irmãos de Maracaibo por sua magnífica labor. É recomendável que se difundam os ensinamentos da educação fundamental por todas as partes. Também é indispensável ter uma imprenta própria, para imprimir nossas obras, para tirar nova literatura. Isso é básico, se queremos iniciar a nova era aquária entre o augusto trovejar do pensamento. A Rosa Vermelha vem a servir como uma espécie de vestíbulo, para o ingresso ao santuário. Ali a juventude se prepara para logo entrar nos lumisiais. Convém, realmente, fazer certos superesforços extraordinários em favor da humanidade, tirar essa impressão, ter a própria. Isso é maravilhoso, magnífico, urgente. É louvável, pois, a labor dos irmãos da Rosa Vermelha, e claro, te recomendo que os felicites em meu nome. Item discípulo. Mestre, muitíssimas graças pelo conceito tão grande que o senhor tem por esta nova geração e a opinião a respeito da obra. Mestre, tem o senhor algo mais a dizer a respeito da impressão? Item mestre. Pois, é indispensável reproduzir todas as nossas obras, meus estimáveis irmãos, meu estimável, e claro, há que tirar milhões de volumes à rua, se necessita que toda a humanidade conheça nossos livros. Além disso, é indispensável saber que necessitamos fazer uma labor mundial, não somente na América Latina, nem na Venezuela ou Colômbia, ou Argentina, ou como seja, senão no mundo inteiro. Contemplamos também a necessidade de iniciar uma labor intensiva nos Estados Unidos, mas um tropeço surgiu e é grave. Trata-se de que não temos literatura em inglês, tampouco temos, neste momento, quantidade de gente suficiente, nos Estados Unidos, como para embarcar-se na questão de imprimir obras. Assim, pois, para iniciar o movimento nos Estados Unidos, se necessita meter nossos livros em dito país. Há que metê-los em inglês, que é o idioma próprio dessa nação. Assim, pois, em um futuro temos que ver de que forma se vão tirar algumas edições em inglês, para exportá-las aos Estados Unidos. Só assim poderemos, verdadeiramente, formar em tal país um movimento poderoso. A ajuda dos irmãos de Maracaibo é para nós indispensável, para o mundo e para a humanidade inteira. Com uma impressão própria as coisas mudarão, poder-se-ão fazer tais edições não somente em inglês, senão mais tarde até em francês e em alemão e etc., etc., etc. Temos que sacrificar-nos pela humanidade, estar dispostos, de verdade, a dar até a última gota de sangue por todos os milhões de seres humanos que povoam o mundo. Assim, pois, se faz urgente um esforço máximo por parte dos irmãos de Maracaibo, no sentido de comprar uma impressão. Necessitamos impressão própria. Item discípulo. Mestre, quero que seja por sua própria voz, quem faça o chamado a estes jovens revolucionários de Maracaibo. Digo de Maracaibo porque é onde mais conheço o movimento, que seja sua própria voz a que lhes faça o chamado a que deixem a preguiça, que tenham telema e saiam a dar os ensinamentos por distintas partes. Mestre,
O senhor crê que possam sair mais missionários destes jovens? O senhor necessita mais missionários destes jovens? Item mestre. É óbvio que a Venezuela necessita muitos missionários locais, também se necessitam missionários locais em cada país, mas há necessidade dos missionários internacionais. Necessitamos que a Venezuela nos dê missionários internacionais. Necessitamos indivíduos capazes de sacrificar-se pelo mundo, elementos que verdadeiramente estejam dispostos a imolar-se no altar do supremo sacrifício pela humanidade. É necessário, pois, que os irmãos da Venezuela, e especificamente os de Maracaibo, se preparem, para que dali saia algum missionário internacional, ou alguns missionários, melhor diríamos, isso é tudo. Item discípulo. Venerável mestre Samael, voltando ao tema prático esotérico da gnosis, gostaria, pois, que fizesse uma aclaração sobre o tema sexual. Porque as gentes, em muitas partes nos criticou dizendo que nós os gnósticos não falamos senão do sexo, item mestre. Existem, meu estimável C, falando por certo, em síntese, 3 grandes religiões no mundo. A primeira é a de os vitoriosos, a daqueles que trabalharam com a pedra filosofal, quer dizer, com o sexo, aqueles que conservam a doutrina dos Ginas, ou de Jano, a doutrina do sexo, a doutrina primitiva da humanidade. Estou me referindo, de forma enfática, aos cavaleiros de Montsalvat.